Em nome de Jesus, seja com ele, que o seu Espírito Santo trabalhe sobre a vida nesta noite. E assim nós te agradecemos. Em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 10. E depois nós vamos estar lendo o 25 também, o versículo 25, né? Capítulo 19, aleluias. Deus me deu essa mensagem aqui nesse versículo, né, no capítulo 10, versículo 2, onde Deus, aqui eu vejo o Jó questionando, fazendo algumas perguntas para Deus, pergunta onde não consegue ter resposta. E muitas vezes na nossa vida é assim, nós perguntamos para Deus e não temos a resposta, porque a resposta de Deus tem muitas horas que ela não é na hora que nós queremos. Deus ele está trabalhando no silêncio, há um propósito para a nossa vida. Então nem tudo vai vir conforme o nosso querer. Tem pergunta que nós fazemos para Deus e Deus não responde. Mas não é porque Deus esqueceu de nós, é porque há um momento certo para Ele responder. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Direi a Deus, não me condene, faz-me saber por que contende comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites os trabalhos das tuas mãos e resplandeça sobre conselho dos ímpios. Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias dos homens? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguai o meu pecado. Amém? Agora vamos no capítulo 19. Aleluia. Versículo 25. Aleluia, que é o tema, né? Glória a Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. Eu estive meditando sobre a vida de Jó e sobre esses versículos, né? Que nós lemos, sobre os versículos do início, né? Da carreira do livro de Jó, da palavra, aonde nós ouvimos muitos pregadores, né, pregando sobre a vida de Jó. Aleluia. A palavra diz, né, que havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas. Aqui nós podemos ver que Jó era um homem bem sucedido, porque ele tinha 7.000 ovelhas, né? E nós sabemos que um homem que tinha nesse tempo 7.000 ovelhas, aonde a lã da ovelha era bem comercializada, nós podemos ver que a Bíblia não relata quem era Jó, na verdade. Fala só do homem temente, mas ninguém sabe a história verdadeira de Jó. Aqui pode ser que Jó era um sheik, talvez um homem de bastante dinheiro, porque o sheik costumava, né, ter muitas ovelhas e ter comércio de lã. E também aqui fala que Jó, ele tinha também, eram 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Também 3.000 camelos naquele tempo, irmãos, poderia se dizer como fosse hoje um dono de uma grande transportadora. Porque naquele tempo quem tinha camelo era o meio de transporte que existia naquele tempo, era sobre camelo. Tudo que era levado era sobre camelo. Então um homem que tinha lá 7.000 ovelhas, da onde era tirado as lãs, né, para fazer as roupas do aquele sheik, e aonde tinha ali um homem com 3.000 camelos e mais 500 juntas de boi, né?
E fala também que ele tinha também 500 jumentas. Então podemos ver que também quem tinha naquele tempo não era 500 jumentos, era 500 jumentas. E naquele tempo jumentas era um meio de qual era tirado leite para amamentar, para ser poderia falar assim, um homem de um grande laticínio. Um homem qual tinha um comércio grande de leite. Né? E a palavra do Senhor diz que Jó, por toda essa riqueza que ele tinha, né? E fala que ali sobre quando ele tinha esses filhos dele, quando os filhos saíam para poder ir ali no banquete, ele ia dobrar o seu joelho e oferecer o holocausto a Deus a favor dos seus filhos, porque ali ele pensava que os seus filhos poderiam ter pecado diante de Deus, e ali ele ofereceu o holocausto. Nós podemos ver que o inimigo, ele não se levantou contra Jó por causa dos jumentas, por causa dos camelos, por causa das ovelhas, não. O inimigo, ele não está importando com a nossa vida porque pelo aquilo que nós temos. Você pode ter um carro zero, você pode ter uma casa boa, você pode ter uma fazenda, isso não é nada para o inimigo não se importa com essas coisas daqui de baixo, com essa riqueza material, porque ele sabe que para Deus essa riqueza aqui, Deus ele não está importando com essas coisas materiais. Não é carro, não é fazenda, não é casa, não é nada materiais aqui, para Deus não importa. Então o inimigo não está importando pelo que você tem, mas o inimigo ele se importa quando você dobra o joelho diante de Deus, que você oferece aí em oração o holocausto da sua vida. Porque quando Jó dobrava o joelho e oferecia o holocausto pelos filhos dele, aquilo incomodava o inimigo. E eu posso ver isso dentro dessa igreja, pastor. Você sabe por que eu falo que eu posso ver isso dentro dessa igreja? Porque qualquer um de nós que cultua aqui, e todos os dias estamos aqui, nós vemos pedidos de oração onde está sendo ouvido por Deus. Isso tem acontecido na minha casa. Eu posso testemunhar, assim como já testemunhei da minha filha, daquela irmã que está com a menina agora no hospital, veio aqui e contou um testemunho daquilo que Deus fez na vida dela. Mas isso, irmão, nós temos que estar cientes que as provas vêm. Eu sei, eu já falei isso aqui em outra pregação. Quando as provas estão vindo sobre a nossa vida, é porque nós estamos incomodando Satanás. Agora, quando tudo está correndo bem e não tem prova, vai orar. Vai orar porque você não está incomodando Satanás. Se você está vivendo maravilha em cima dessa terra, algo de errado tem. Algo de errado tem. Porque a própria palavra diz: na terra terás aflição, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mal, vencerás também. Então, nós estamos cientes que quando nós estivermos servindo a Deus aqui, nós vamos passar por provação. Isso é dias a dias. Cabe uma prova nem outra. O inimigo levanta, Deus dá a vitória, ele é derrotado, mas ele não se envergonha de ser derrotado, ele se levanta de novo contra a nossa vida. Sai do hospital um, vai outro, sai outro, vai outro, e assim vai sendo. Só tem um meio de cessar isso. Se nós não queremos passar por essa provação, só há um meio. Sabe qual que é? Abandonar a carreira e servir o mundo, mas sabe que daí você não vai passar por provação por esse tempo, mas depois você vai passar por provação na eternidade do fogo do inferno. E nós sabemos que aqui nós passamos por essa provação, mas há um céu preparado para nós, aonde quando nós chegar lá, não vai ter dores, não vai ter sofrimento, não vai ter hospitais para internar ninguém, porque não vai precisar. Então nós sabemos que aqui nós ainda temos um Deus que nós clamamos e Ele dá o escape para nós. Porque dentro desse livro de Jó, se nós for ler esse livro de Jó por completo, nós vamos ver, porque Jó ele passou por essas provações, mas a Bíblia relata por causa do quê? Porque ele era um homem temente. Muitos vai pregar, ele apresenta as riquezas, olha, Jó perdeu isso, Jó perdeu aquilo, Jó perdeu aquilo. Mas irmãos, ele veio nu, ele veio sem nada. Eu estou com esse termo aqui hoje, mas foi Deus que me deu. Na verdade, eu mesmo não comprei, foi Deus que me deu mesmo. Você sabe por que eu falo que foi Deus que me deu? Porque eu estava só com um terno, e ainda apertado com o terno que eu casei. Um dia eu orei a Deus e falei: Senhor, eu preciso comprar um terno. Preciso comprar um terno e orei a Deus. A minha esposa abriu o Facebook e falou assim: em Nova Londrina tem uma mulher que ofereceu lá, se quem precisar de um terno, que pode buscar. Eu falei: liga para ela, eu vou ter que ir lá. Aí ligou para a mulher, ela falou: sim, tem sim.
pode vir aqui, se servir pereta. Eu fui lá, eu ganhei 9 ternos. 9 ternos. E desses 9 ternos que eu ganhei, só 2 que ficou pequeno eu passei para o meu filho. Eu falava, como que Deus é maravilhoso? Então como que eu posso falar esse terno é meu? Deus me deu ele para usar até quando Deus quiser, o que Deus quiser, ele rasga e acabou. E é assim que nós vamos viver. Eu posso ver isso no Rio Grande do Sul, quando os caras batiam no peito e falavam, eu tenho plantações de arroz, eu tenho plantações de soja, eu tenho gado, eu tenho porcos, eu tenho isso e aquilo. Deus falou, você não tem nada, eu vou mostrar, eu vou cobrir tudo com água, cadê o que você faz? Aí dá a prova de tudo isso. Isso é para nós aprender que nós somos dependentes de Deus. Nós somos, todos os momentos da nossa vida, dependentes de Deus. E quando eu leio nesses versículos, que Deus, aqui que Jó, e ele faz pergunta para Deus, muitas vezes nós podemos olhar assim, que Deus poderia considerar essas perguntas de Jó como uma blasfêmia, muitas vezes ali, porque ele faz pergunta para Deus, porventura você tem olho como de homem, vê o meu sofrimento? É como assim, que Deus não estivesse olhando para ele, não estivesse vendo o sofrimento dele, não estivesse vendo que ele tinha perdido a doença dele. Mas aí nós podemos olhar que ele vai, ali tem os seus amigos, e começa a falar, e Jó faz pergunta e não tem resposta. E quem vem sobre Jó vem os seus amigos fazendo ali acusações para ele. E ele ouve as acusações dos seus amigos. E ele, quando ele tenta se explicar para um, levanta outro. E quando um para, vem outro. E assim foi até o versículo 25. Os seus amigos fazendo perguntas e falando, acusando, e ele foi se defendendo, até que ele vem no tema da campanha. Só que, irmãos, quando nós olhamos para isso, eu olho porque é o seguinte: muitas vezes nós confiamos em amigos, muitas vezes nós esperamos algo, palavras de amigos, e nós devemos muitas vezes confiar em homens, mulheres, amigos até. Porque quem sabe da nossa vida que nós estamos passando, somente Deus. E Jó aqui, ele questionava a Deus, ele achava que Deus tinha se levantado contra ele, mas na verdade não foi Deus que se levantou contra Jó, foi Satanás que se levantou contra a vida dele. E Deus permitiu, por quê? Porque Deus sabia a capacidade que Jó tinha. Deus conhecia. Então, se hoje o inimigo se levanta contra a minha vida, contra a tua vida, na tua casa, e Deus permite, é porque Deus sabe a capacidade que você tem. Porque se Deus não conhecesse, pastor, a nossa capacidade, Ele não ia permitir que o inimigo vinha. Ele ia primeiramente nos revestir. Mas como que Ele permite que venham essas provas? Porque Ele sabe a capacidade que nós temos. Ele sabe quantas vezes nós oramos. Ele sabe que nós confiamos no Senhor. Que nós dobramos o joelho e confiamos no Senhor. E aqui, é só isso que nós devemos fazer, é confiar, é crer. A palavra diz que ele faz essas perguntas e começa a perguntar, questionar a Deus, e Deus não responde. Deus só foi responder Jó no versículo 38. Se você ler no capítulo 38, se você ler até o capítulo 38, você vai ver lá que no capítulo 38 fala que Deus resolveu responder Jó. Mas aí Deus responde ele de maneiras apresentando para ele tudo aquilo que Deus fez sobre a terra, sobre o mar. E por que ele questionava Deus ainda? Será que ele não tinha visto que Deus tinha feito? Que Deus tinha poder sobre as coisas? E aí ele começa a entender que não era Deus que estava fazendo aquilo com ele, mas que Deus estava provando ele, que Deus estava tinha deixado que o inimigo tivesse feito provações sobre a vida dele, para poder porque o inimigo ele se levantou contra ele, e quando o inimigo se levanta contra alguém, o inimigo ele procura algo na nossa vida para tentar nos derrubar. E muitas vezes quando ele vem, ele não vem sozinho, porque o inimigo ele não vem com forma de demônio, que nós podemos olhar e se assustar e sair. Ele vem com formas de pessoas, talvez pessoas que se apresentam como seu amigo, pessoas que estão do seu lado,
Muitas vezes ali no trabalho, dando um que é seu amigo, mas não vê a hora de achar uma falha de você para correr lá no patrão e tentar derrubar você. Meu Deus, fala. Pessoas que muitas vezes você acha assim, esse é meu companheiro dentro do serviço, só que ele está só tentando colher algo de você para tentar te derrubar. E é dessa maneira que o inimigo se levanta. Você pode notar que as maiores decepções da nossa vida vêm por pessoas que são próximas de nós. Meu Deus do céu. Não são pessoas estranhas. O estranho não se preocupa com a tua vida. O estranho não te conhece. Você passa por uma pessoa estranha na rua, você cumprimenta ele te cumprimenta e vai embora. Ele não sabe da tua vida. Mas quando você passa por uma pessoa que é seu conhecido, se ele não é um servo do Senhor, você cumprimenta ele olha para trás para ver a sua veste, para sair lá na frente escandalizando, ele olha com quem você está andando, para poder falar de você lá na frente. É pessoas que você conhece. E o inimigo, quando ele vem, é dessa maneira. Ele se camufla dentro do povo que serve a ele. Meu Deus. E aí, quando eu vejo nessas palavras, que Jó faz essas perguntas, aí Deus responde para ele. E quando nós chegamos lá no versículo 42, Jó olha para Deus e fala: verdadeiramente só te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Aí ele viu quem era Deus, aí ele conheceu quem era Deus. Só que o que me traz mais atenção dentro do livro de Jó, que a pregação para mim, o que eu costumo sempre falar, que para mim uma pregação, se eu pregar dentro do livro de Jó e não colocar Cristo Jesus, para mim a pregação não teve fundamento. Porque o importante é que nós sempre falamos que a igreja tem que ser cristocêntrica. E quando eu olho para esse sofrimento de Jó, eu vou lá na frente, porque isso quando Jó faz essas perguntas, isso foi antes de Cristo. Quando ele pergunta para Jesus, para Deus, se você tem olhos de homem, boca de homem, Deus fica no silêncio. Ele não responde, porque Deus sabia do que ele ia fazer lá na frente. Aí quando nós vamos lá no livro de João, capítulo 3, fala que no princípio era o verbo se fez carne e habitou em meio, porque Deus deu a resposta para Jó lá em João. O que ele fez? Ele falou: você me perguntou se eu tinha boca de homem, você me perguntou se eu tinha ouvido de homem, mas hoje eu posso falar que eu me fiz carne e vim no meio de vós. E ele veio de uma tal maneira que Deus ele se transformou em carne e veio habitar no meio de nós. Nós devemos olhar para dentro da palavra e aprender uma coisa: nada que acontece na nossa vida não há um propósito de Deus que há dentro da palavra já. Tudo que vem sobre a nossa vida, se nós for buscar dentro da palavra, Deus ele não te dá algo para você que não há uma resposta dentro da Bíblia, por aquilo que ele já passou, ou que algum servo dele já tem passado. Tudo que Deus traz para a nossa vida, a resposta dentro da Bíblia. Quando Jó questiona Deus, se ele tinha ouvido, orelha, boca de homem, ele não responde, não era o momento de ele responder. Mas lá na frente ele respondeu. Ele responde vindo no nosso meio. Aleluia. E aí? Aí eu pergunto para a igreja: Jó padeceu pelos bens, pelos filhos, por tudo que tinha. Ele não morreu. A vida dele foi poupada. Deus restituiu tudo que ele perdeu em dobro. E quando eu olho para Jesus, que veio filho único, tá? Não tinha aonde inclinar a cabeça para dormir, não tinha moradia. Os teus irmãos te rejeitavam. O povo que ele veio não aceitou. Ele caminhava pregando a palavra, fazendo milagre e muito rejeitado. Multidões te seguiam, mas nem todos seguiam a Jesus porque ouvia a palavra e queria e gostava da palavra, porque muitos falavam tudo essa palavra, só que só ele tinha a palavra de salvação. Assim o discípulo falou para ele: então nós vamos, só tu tem a palavra de salvação. E ali, quando eu olho para Jesus no caminho
da crucificação dele. Ele andando, sabendo que ia morrer pelo povo, o qual ele não tinha que morrer pelo povo, porque o pecado era nosso, mas ele tomou a frente disso. Quando eu olho dentro do versículo que fala que ele se levantará, isso Jó falou, foi lá no livro de Jó, antes de Cristo. Hoje eu posso falar para a igreja, ele já se levantou a nosso favor. Jesus já se levantou a nosso favor. Ele se levantou, ele morreu, foi levantado no madeiro, subiu ao céu, desceu e veio e ainda falou: agora eu vou direto para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Enviarei o meu Espírito que ficará com vós. Olha para vocês verem. O que nós vamos esperar mais? O que ele tinha que fazer por nós, ele já fez, igreja. Hoje nós devemos só adorar. Adorar no meio das dores, provações, luta. Mas nós sabemos que só Ele tem a palavra de salvação. Só Ele tem o caminho. Só Ele tem a vida eterna para nós. Ele já se levantou ao meu favor, Senhor. Hoje só basta nós crer. Hoje só basta nós confiar que Jesus, Ele está de lá de cima olhando para mim e para você. Ele está lá de cima cuidando de nós. E ainda mais, além de Ele estar lá de cima olhando por mim e para você, Ele deixou um Espírito aqui que habita em mim e habita em vós. O Espírito qual te conduz pelos caminhos, que quando você pensa muitas vezes em fazer algo que desagrada a Deus, Ele te alerta. Porque hoje, quando nós pecamos sabendo. Não adianta nós falar, pequei inocente, eu não sabia que isso era pecado. Todo mundo conhece, tem conhecimento do pecado. Só que a nossa carne é falha. E muitas vezes nós pecamos. Pecamos por quê? Porque nós muitas vezes inclinamos para a carne. Hoje eu estava conversando com meu filho em casa e falando para ele. Falei assim: eu peço a Deus sabedoria para pregação, mas eu não tenho vontade de ser um pregador daqueles, pastor, que fala assim: ó, a minha agenda por 3, 4 meses está cheia, não tenho mais vaga para pregação. Eu falei para o meu menino: um cara que se diz que tem 3, 4 meses de agenda cheia não tem tempo, não tem nenhuma vaga para Jesus pregar na vida dele. Porque para mim a palavra ela é revelada. Para mim a palavra de Deus é revelada. Agora, uma pregação agendada para todos os dias, para mim, não é o tempo de Deus, são o tempo do homem. E muitos hoje, eles falam de pregação agendada, muita agenda cheia. Isso daí, irmãos, só para poder se aparecer na mídia, só para poder ser chamado para pregar em outros lugares. Eu oro a Deus e falo assim: Senhor, que o Senhor me guie e me leve aonde for me levar a tua palavra. Eu não quero aparecer por aparência. Porque a palavra não é minha, a palavra é dele. Eu quero pregar onde for preciso. Quando Deus me enviou a esse lugar, eu sabia que Deus tinha um propósito nesse lugar. Porque eu pedi a Deus um lugar onde um povo temente a Deus, de um povo que buscava a palavra do Senhor, de um povo que buscava a verdade, não heresia. E isso eu posso contemplar nesse lugar. Glória a Deus por esse lugar, pastor. Eu oro e falo todos os dias, não é engrandecendo, porque se a gente nunca podemos aceitar elogio do homem, porque tudo que acontece na nossa vida é Deus. Elogio de homem nós não podemos. E muitas vezes derruba um pregador, derruba um pastor, é elogio, porque isso faz a soberba da gente subir. Então eu sempre falo, não aceita elogio de ninguém. É Deus quem tem que olhar para você e se agradar. Mas eu falo, não falo assim com o pastor, mas eu falo aí fora. Quando eles perguntam para mim, você congrega onde? Hoje mesmo tem uma pergunta, eu falei, na igreja de família de
Deus. Aí eles falam, onde é que é? Eu falo assim, pastor Mauro. Ah, pastor Mauro. É uma bênção. Não, eu falo, menino. Aí eu conto a minha história para ele chegar até aqui. Isso eu não estou falando porque eu estou aqui, não. Porque são testemunhos que a gente escuta. O crente, ele tem que ter testemunho de onde ele passou e quem ele é. E aonde ele vai. Porque o testemunho bom, ele segue aqueles que faz. E por isso que eu estou nesse lugar. Porque se fosse um testemunho ruim, eu já tinha saído daqui. E eu vejo aqui algo acontecer. Eu vejo aqui que quando nós estamos passando por problemas espirituais, nós não estamos só, é um pelo outro. Por isso que quando o inimigo se levanta contra a vida de uma pessoa aqui, rapidamente ele cai, a vitória vem. Olha para vocês verem, exemplo, pastor, de hoje, o pastor está me falando do irmão, do Juruna, eu conheço, irmão César, como é que é o nome dele? Antônio, eu conheço por Juruna, porque a gente trabalha muito junto, né? Irmão Antônio, quantas pessoas, muitas vezes, para passar por uma cirurgia, esperam meses, e não acontece. Você vê que ele já foi operado. A minha filha tinha 36 crianças na frente dela, uma criança por mês, que eles falaram aqui que era enviado para Paranavaí. Eu já estava contando, era 3 anos, esperando para operar minha filha, já tinha feito até as contas lá. Falei, meu Deus, eu nem vou ter que vender o carro, mas eu vou ter que fazer particular, 8, 10 contas a operação. Aí eu conversei com o patrão da minha esposa, que é o médico que foi no Mato Grosso. Falei, consegue um amigo seu que faz mais barato para mim mandar operar ela. Estava esperando, pela honra e glória desse Deus que nós servimos, já está lá operada e comendo já, está comendo, dor, não sente dor na garganta, nem parece que a menina operou. Isso é o quê? Isso é fruto de oração dessa igreja. Porque se fosse uma igreja que pregava heresia, pastor, uma igreja que estava pregando dinheiro, uma igreja que estava pregando aqui vaidade, se apresentando, não seria assim um culto que é cristocêntrico, mas um culto muitas vezes que quem passa lá na rua não sabe se é uma igreja ou se é um clube. Pessoas que passam lá na rua falam, mas o que acontece ali? Que igreja que é aquela? Na mesma hora que está acesa, está apagada, são tudo diferente. O que acontece ali dentro você não sabe. Aí vem pregadores de qualquer maneira, pregadores que pregam heresia em cima de coisas, oferecendo aquilo que Deus não manda, falando que Deus não manda falar. Meu Deus. E muitas pessoas vêm crendo e saem da igreja e não recebem, e esfria de servir a Deus. Por quê? Porque ele vem confiando que Deus ia falar com ele, mas pega uma igreja desconcertada, que prega heresia, e ele vai embora sem força e não quer voltar mais. Quantas pessoas falam que não servem a Deus por causa de certos crentes? Isso eu escuto direto. Eu não sirvo a Deus porque fulano que era assim, tal, hoje está lá na prostituição, na bebida, foi para missão, crente assim, então eu prefiro ficar desse jeito. Isso tem muitas pessoas que falam. Meu Deus, isso é verdade. Agora, nós somos diferentes. Aqui, os irmãos que congregam aqui, desde as crianças até os mais, nem sei quem é o mais velho daqui, o mais adulto daqui, assim, né? Eu não sei. Só que eu vou falar para você, eu comparo todos iguais, espiritualmente. Eu não tenho que falar assim, o irmão César é mais temente do que o irmão Carlos. Eu não tenho que falar, a pastora é mais temente do que a... Não. Para mim, Deus trabalha de uma maneira igual. Então, para mim é diferente. O dia de pregação, eu não procuro saber nem quem vai pregar, porque eu sei que qualquer um, pastor, que levantar daqui, dessa igreja, e Deus der a oportunidade de pregar, eu sei que vem do céu. Aleluia. Eu sei que vem do céu. Eu sei porque eu creio que se entrar joio no nosso meio, Deus arranca. Se entrar joio no nosso meio, Deus arranca. Porque você sabe que um pé de joio ele derruba qualquer ministério. Ele faz contenda, ele faz leva para lá, leva para cá, e começa a colocar um contra o outro, e a gente somos vários, você vê a contenda está armada.
Mas aqui sempre vamos dobrar o nosso joelho e orar a Deus, Senhor, que o Senhor nos capacita, o Senhor nos dê visão, para que nós vejamos a verdadeira palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, vamos ficar nessas palavras que Deus colocou no meu coração. Aprenda uma coisa: faça a pergunta para Deus, mas não queira a resposta na tua hora. Deixa Deus responder no tempo dele, porque a resposta de Deus para a tua vida é resposta de vitória. Porque Deus é bom. Se nós olhar para as histórias de Deus, assim como fala, se o mundo for tão bom, um mundo tão maravilhoso, Deus não habita nele? Porque Jesus falou: essa terra, isso não me pertence. Se vocês saberem para onde eu vou, lá sim, lá me pertence. Ele estava me prometendo. Deus é bom. Quando Deus expulsou Adão do paraíso, você sabe por que Deus expulsou Adão do jardim? Porque Deus é justo. Quando o diabo se levantou contra Deus, ele expulsou do rio. E o paraíso ele criou. E ele falou assim: quando ele fez o paraíso, ele olhou para o paraíso e falou assim: eu vejo que a terra é boa, aqui é verdadeiramente muito boa. Ele viu que era uma terra boa, um lugar bom. Quando ele pegou, ele não poderia permanecer um pecador ali dentro, então ele expulsou do paraíso. Porque Deus é justo. E isso eu falo. Vamos orar a Deus, que se vir joio, se for para permanecer no nosso meio, que Deus nos dê a palavra de sabedoria para nós converter o joio em trigo, para que ele possa permanecer no nosso meio. Eu peço que Deus envia pessoas atribuladas, mas que ele venha com um propósito de mudança. O inimigo dessa igreja tem que cair. O inimigo dessa igreja ele tem que sair. Esse lugar que reina é Jesus. Nesse lugar que reina é Deus. Então, creia nisso. Não se turbe por causa da luta que está acontecendo. Seja o problema que estiver passando, somente creia que a vitória é certa. Amém? Amém. Quero que vocês se põem de pé. Eu quero pedir ao pastor se eu posso fazer uma oração. Vamos estar então fazer uma oração.